Deus está sorrindo, porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Olá pessoal, estou voltando aqui com mais um vídeo para a gente dar continuidade ao nosso tema. Hoje é dia de festa no céu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as más notícias do Evangelho. Esses três primeiros aqui, as más notícias do Evangelho. Então, quando a terra ela era ainda vazia e sem forma, Deus, com o seu grande poder, resolveu dar um novo visual para a terra. Então, ele começou a criar todas as coisas, tudo que hoje nela existe. Então, nós vamos aqui relembrar um pouco de como foi que Deus fez, de o que Ele criou em cada dia. Né? Foram necessários 7 dias para que Deus criasse todas as coisas e nós vamos ver um pouco sobre essa história. Então, no primeiro dia, Deus ele criou a luz, porque até então era tudo trevas. Né? O Senhor chamou a escuridão de trevas, era tudo trevas. Então, Ele criou a luz no primeiro dia. E aí ficou separado, as trevas seria a noite e a luz seria o dia. No segundo dia, Deus fez separação das águas. Não existia terra seca, firme para a gente pisar. Era tudo água. Então Deus, ele separou, juntou as águas em um lado e deixou a terra firme para que ele pudesse criar as outras coisas. No terceiro dia, Deus começou a povoar a terra, a criar coisas que enfeitassem a terra. Então, ele começou a criar as árvores frutíferas e as árvores com flores, no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou os luminares do céu. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, o sol para iluminar o dia, as estrelas e a lua para iluminar a noite. E no quinto dia, Deus criou as aves dos céus e os animais do mar, né? Os peixes do mar. No sexto dia, Deus criou os outros animais, os animais terrestres. E no sétimo dia, nós sabemos que Deus fez um lindo jardim e criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Então, ali, no sétimo dia, Deus criou o homem e a mulher. E naquele jardim tinha tudo que aquele casal precisava para a sua sobrevivência. Eles não tinham que se preocupar com nada, eles não tinham que trabalhar, não precisavam fazer nada, eles tinham tudo ali. E Deus deu tudo para eles, mas fez um pedido para eles. Deus pediu que Adão e Eva, eles poderiam usufruir de tudo que tinha no jardim, comer algumas coisas que tinham lá, mas Deus fez o pedido assim, que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em um certo dia, o diabo, nosso inimigo, ele viu o que Adão e Eva estavam passando lá no jardim, né, que era tudo feliz, alegria. Ele não ficou feliz, ele ficou com inveja, furioso, o diabo. Então ele resolveu, de qualquer forma, fazer algo para que Adão e Eva, eles desobedecessem a Deus. E aí, ele, em um corpo de uma serpente, falou com Eva em um certo dia que ela poderia comer daquele fruto, não ia acontecer nada. Que ela comesse, que ela ia ficar sabida, ia conhecer o que era bom, o que era ruim, não ia acontecer nada. E Eva caiu nessa armadilha e comeu daquele fruto. Depois, Adão também comeu do fruto. Sabe o que aconteceu? O primeiro pecado. O primeiro pecado. O que acontece quando nós pecamos? Nós já sabemos, né? Quando, através do pecado, acontece o afastamento entre o homem e Deus, que foi o que aconteceu quando Adão pecou. Ele se afastou de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, porque Deus não se agrada do pecado.
Quando nós estamos pecando, estamos entristecendo o coração de Deus. Então não é legal que nós venhamos viver em pecado. A partir dali, quando Adão pecou, e Eva, eles foram expulsos do jardim. Eles não tinham mais aquela vida maravilhosa que eles tinham. A partir dali que eles foram expulsos, Deus disse para Adão e Eva que eles tinham que trabalhar para sobreviver, que Eva ia ter filhos, mas ao ter os bebês, ela iria sentir muitas dores, iriam ficar doentes, iriam envelhecer, iriam morrer. Tudo de ruim eles iriam passar. Foi o que aconteceu. Eva ficou grávida, teve os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel, né? E os seus filhos, Caim e Abel, eles trabalhavam na lavoura, como nós chamamos na roça. Trabalhavam na roça. Caim cuidava da plantação, Abel cuidava dos animais, das ovelhinhas. Só que Caim, ele tinha muita inveja do seu irmão Abel. Porque Abel, ele era aquele moço bem esperto, que cuidava muito bem das suas coisas. E as ovelhas dele aumentavam muito, ele fazia tudo com amor. E Caim tinha muita inveja de Abel. E um certo dia eles tiveram que oferecer uma oferta, de fazer uma oferta para Deus, né? E a oferta era daquilo que eles ganhavam. Então, Abel pegou ali das suas ovelhas, que era o que ele tinha do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Ele tinha um rebanho grande, ele procurou o melhor cordeiro, o mais bonito, e foi levar para Deus. E Deus se agradou demais da oferta de Caim. Aliás, da oferta de Abel. Caim também pegou a sua oferta daquilo que ele trabalhava, que era da sua plantação. Só que ele pegou algumas coisas lá de qualquer jeito, que não estava muito boa, e foi oferecer para Deus. Mas aí, como ele não deu o seu melhor, porque quando nós vamos fazer as coisas para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que fazer com amor. E ele pegou ali aquelas frutas, aquelas verduras, aqueles legumes, qualquer um, de qualquer jeito. E não é assim. Ele tinha que ter dado o melhor. O que aconteceu? Deus não recebeu a oferta de Caim. Então Caim ficou furioso. Sabe o que houve? Ele matou o seu irmão Abel. Caim matou Abel. E aí aconteceu a primeira morte através desses primeiros filhos de Adão e Eva. Aconteceu o primeiro assassinato. Mas não existe só um tipo de morte, existe 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que é quando nós pecamos, que nos afastamos de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles, ao pecarem, saíram do jardim, eles automaticamente morreram espiritualmente, porque estavam afastados de Deus. Eles entristeceram o coração de Deus. Quando Deus desceu ali no jardim, que foi falar com Adão e Eva, descobriu que eles tinham pecado. Então Deus voltou e não veio mais falar com eles. Então ali eles morreram espiritualmente. Tiveram que sair ali do jardim. A primeira morte, né? Morte espiritual. Também temos a morte física, que é quando nós morremos, o desgaste do nosso corpo, né? Morremos, temos que ser enterrados, aí a morte física. Mas nós também temos a morte eterna. A morte eterna é a morte que a pessoa vai viver para sempre, eternamente separado de Deus. E nós não queremos uma vida assim, para sempre separado de Deus, viver para sempre morto, né? Porque quando nós chegarmos aqui, nós vamos ver que existe vida após a morte, né? Para onde nós vamos? Então, existe essa morte eterna. E aí aconteceu através desses 2 irmãos, através da vida de Caim, com a inveja do seu irmão Abel, ele matou. Então aconteceu a primeira morte. E aí existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A oferta, quando nós vamos ofertar, nós temos que fazer com amor, como eu já falei. Dar o nosso melhor, dar de coração. Isso faz parte das obras. Então,
quando nós ofertamos, quando nós trabalhamos na igreja, quando nós fazemos algo assim de trabalho na igreja, não significa que as nossas obras, que os nossos feitos vai nos levar para o céu, vai nos conduzir para a vida eterna. Não. Deus vai dizer na sua palavra que não é pelas obras, não é pelas obras, é pela fé que nós seremos salvos. Não é pelas obras. Então, mesmo que eu oferte, dou uma oferta grande, dou uma oferta, a melhor oferta, ou então eu trabalho na igreja, vou limpar a igreja, vou fazer algo na obra do Senhor, isso não quer dizer que eu estou salvo, porque não é pelas obras, é pela graça. E aí nós vamos ver aqui nas boas novas do Evangelho, que vai ser em um outro momento. E nós vamos ver que através das boas novas do Evangelho, Deus tem um grande plano, um maravilhoso plano para as nossas vidas, tá bom? Então, vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos ter o hábito de ler a Bíblia, porque na Bíblia está escrito tudo o que Deus fez. E tudo que nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus, porque nós precisamos andar fazendo coisas certas, coisas que agradem o coração de Deus. Porque nós acabamos de aprender que o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos ou que nós falamos, que não agrada a Deus. E nós sabemos quando nós estamos fazendo algo de errado, que Deus não está se agradando. Isso é pecado. E se nós estamos pecando, nós estamos nos afastando de Deus. E nós não podemos, nós temos que cada dia buscar, procurar a estar mais juntinhos de Deus, tá bom? Então, eu quero te agradecer e já quero convidar para fazermos uma oração abençoando a sua vida. Se você quiser fechar o seu olhinho, fazer um pedido de oração, você faça, que nós vamos orar. Deus vai ouvir o seu pedido aí no seu coração. Senhor Deus maravilhoso, Rei da glória, Deus bendito, Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer, te louvar por essa oportunidade, agradecer pela vida, Senhor, de cada criança, de cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor fale ao coração de cada um. Abençoe a vida de cada um, a família, continue livrando, continue abençoando, continue, Senhor amado, tendo misericórdia das nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, e eu quero nesse momento pedir que cada um que fez o seu pedido, o Senhor venha atender. Se for alguém que estiver doente, o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor envie paz a esses lares. É no nome de Jesus que eu te peço e eu já te agradeço, Pai, pelo teu grande amor, pelas tuas maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo no seu coração, continue se cuidando e fique com Deus.